Olá, meus amigos, estamos de volta nesse terceiro vídeo refletindo sobre a história bíblica da criação. E hoje vamos falar do paraíso. No vídeo anterior, falamos sobre as relações entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis, chamando a atenção para a possibilidade do capítulo 2 não repetir ou tratar do mesmo tema do capítulo 1, mas, pelo contrário, apresentar outro tema diferente e seguinte à obra dos 6 dias. Hoje, ao avaliar as relações entre o capítulo 1 e o capítulo 3, vamos falar mais sobre o capítulo 2 como uma intersecção entre os relatos da primeira semana e da perda do paraíso, determinando dois momentos bem diferentes na história da criação, antes do pecado e depois dele. Mas antes de continuar, precisamos ver sobre algumas regras que podem trazer mais segurança na investigação e que têm se mostrado úteis em outras áreas de estudo. Inicialmente, o roteiro proposto por Descartes. Primeiro, não aceitar coisa alguma por verdadeira que não se conheça como evidentemente verdadeira. Segundo, dividir as dificuldades em tantas partes quanto possível. Terceiro, conduzir por ordem seus pensamentos, indo por etapas, do simples para o composto. E quarto, fazer enumerações tão complexas e revisões tão gerais que se tenha a certeza de nada omitir. E também checar a pertinência racional do texto quanto à sua consistência, coerência e consequência. É preciso que haja consistência nas afirmações. Se uma coisa é, então de fato ela é. Se alguém diz que carrega uma pedra, não deve imaginar que carrega uma planta. Coerência na exposição. Se uma coisa é, deverá continuar sendo o que é, e não outra. Uma pedra será sempre uma pedra. E consequência na sucessão dos eventos. Se tal coisa deixar de ser o que é, terá de ser então outra coisa. Uma pedra moída ou degradada não será mais uma pedra, e sim areia. Dividindo então as dificuldades, vamos tratar de alguns itens de cada um dos 3 capítulos, estudando-os à luz do restante da Escritura e principalmente do Novo Testamento. No capítulo 1, iremos ver sobre o uso da palavra Deus, no original Elohim, e do verbo criar, no original Bará. No capítulo 2, sobre o descanso, o nome pessoal de Deus, no original Yahvé, o paraíso e Adão. E no capítulo 3, sobre as declarações divinas que se seguiram ao pecado do paraíso. Muito bem, já vimos anteriormente que a obra da criação no capítulo 1 começa com o surgimento da luz no primeiro dia, relatando a construção dos céus e da terra, ordenada pela palavra de Deus em 6 dias. No 6º dia, a obra é concluída, com a criação do homem, macho e fêmea, a imagem e semelhança de Deus, entre outras citações. Avaliamos finalmente que, terminada a obra, tudo estava muito bom. 2 coisas chamam especialmente a atenção no capítulo 1. A primeira, o verbo criar, no original hebraico bará, utilizado no desenvolvimento da obra. E a segunda, o termo empregado para Deus, no original hebraico Elohim. Pois bem, o verbo criar, bará, aparece no capítulo 1, determinando o andamento das ações de Deus. É um verbo empregado exclusivamente para Deus. Por 2 vezes é empregado no início do capítulo 2, referindo-se à criação no capítulo anterior. Não é utilizado no relato do paraíso, quando outros verbos não exclusivos para Deus são empregados, e volta a ser novamente utilizado no capítulo 5, sempre relacionado com a obra da primeira semana. Sobre Elohim, trata-se de um nome genérico para Deus, aparecendo pela primeira vez na Bíblia, neste capítulo 1, relacionado tanto à obra da criação como à santidade do 7º dia. Muito bem, terminada e santificada a obra de criar, no 7º dia, Deus deixa de ser chamado de Elohim e passa a ser chamado de Javé Elohim, traduzido por Senhor Deus, no relato que descreverá o paraíso. E assim, nesse começo do capítulo 2, aparece pela primeira vez o nome pessoal do Deus de Israel, expresso em 4 letras, também chamadas de tetragrama, YHVH. Existe controvérsia a respeito da pronúncia dessas 4 letras. Optamos por adotar aqui a pronúncia Javé. O nome Elohim, Deus, irá aparecer 2.600 vezes no Antigo Testamento, mas o tetragrama Yahvé, por sua vez,
será bem mais frequente, aparecendo 6.828 vezes no Antigo Testamento. No dizer de André Chorak, podemos dizer tranquilamente que a Bíblia é o livro de Javé. E ainda que não saibamos como pronunciar o nome pessoal de Deus, sabemos que significa eu sou, conforme se vê em Êxodo capítulo 3, verso 14. Ao ser perguntado por Moisés sobre qual era o seu nome, Deus lhe responde, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. No Novo Testamento, o nome pessoal de Deus vai aparecer associado a Jesus, quando ele mesmo diz em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus também traz para si a prerrogativa do descanso, quando diz, por exemplo, em Mateus 11,29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas é na carta aos Hebreus, do Novo Testamento, que temos mais informações sobre a oferta do descanso ou do repouso de Deus no sétimo dia. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. E referindo-se aos tempos de Davi e Josué, declara que o descanso ainda está vigente e aguarda o povo de Deus. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Muito bem, mas antes de voltarmos à descrição do paraíso, ainda temos que falar sobre uma linhagem apresentada em Lucas, que começando em Adão, termina no Salvador Jesus. Lucas, entretanto, segue o caminho inverso, indo do último ao primeiro, que resumidamente, citando apenas os seus extremos, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas se refere a Adão não como um iniciador da humanidade, mas como o primeiro homem de uma linhagem que vai até o Salvador. Paulo também, no Novo Testamento, associa Adão a Cristo, como agentes representativos da linha de salvação, o primeiro responsável pela morte e o último responsável pela vida. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Porque assim, como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Gálatas 3, Paulo vai além. Não apenas associa novamente Adão a Cristo, mas ressalta a gravidade da transgressão de Adão, capaz de dividir a Escritura em duas partes, antes dele e depois dele. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa feita pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ao dizer encerrou tudo debaixo do pecado, refere-se não apenas ao que viria depois dele, mas também ao que já existia antes dele, ou seja, toda a criação que estivera pronta até ali. Talvez por isso diga em Romanos 8, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Muito bem, no início do capítulo 2, a criação já estava terminada e tudo avaliado muito bom. O sétimo dia foi iniciado e abençoado como em outras ações da primeira semana, mas também santificado, condição citada aqui pela primeira vez na história da criação. Em seguida, se descreve algumas condições que ainda não existiam numa terra abençoada e santificada: planta do campo, erva do campo, chuva e quem lavrasse a terra. É nesse regime de santidade, portanto, que se relata a formação de determinado homem e a plantação de um jardim, ambos a partir de uma terra que já existia. Nesse jardim havia todo tipo de árvores agradáveis, entre duas que recebem destaque. No meio do jardim, a árvore da vida e outra do conhecimento do bem e do mal.
Depois disso, o homem é colocado nesse jardim a fim de cuidar dele e o guardar. A partir da exposição do Novo Testamento, vemos que este homem é colocado no paraíso como um sacerdote diante de Deus, no santuário da criação e representando toda a criação, a fim de salvaguardá-la, papel equivalente ao que será desempenhado posteriormente pelos sacerdotes em relação à nação de Israel. No regime de santidade, proximidade e favor de Deus, portanto, é dado a este homem um mandamento, o de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em caso de obediência, estaria franqueado o acesso à árvore da vida. No caso de infidelidade, a morte, condição não citada no capítulo 1. No paraíso, Deus está próximo do homem, dialoga e se relaciona com ele. O homem atribui nome aos seres, atributo anteriormente exercido por Deus, mas não encontra alguém que lhe seja como ele. E num paraíso de delícias, recebe a mulher como companheira. Muito bem, e assim chegamos ao capítulo 3, em que relata a infidelidade do homem colocado no paraíso. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore agradável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O pecado deste primeiro representante abala e transtorna a disposição anterior da criação, encerrando o regime de santidade vigente até então. A serpente, a mulher, o homem e a terra passam a viver o drama da salvação em resposta ao pecado daquele primeiro representante. A mulher terá descendentes em meio a tribulações na gravidez e na relação com o sexo oposto. No tocante a Adão, a terra é amaldiçoada por sua causa, produzindo vegetação daninha que até então não existia, e ele, fora do paraíso, terá que lidar com as dificuldades no sustento pessoal que ainda não havia, sendo-lhe dado então comer da erva do campo, ao invés das árvores agradáveis e boas para alimento que enchiam anteriormente o paraíso. Assim, expulso do paraíso e sem acesso à árvore da vida, o homem é destinado a morrer, voltando ao pó da terra de onde fora tomado. Pois bem, Adão pecou e por isso coube-lhe a morte. Mas nem sempre atentamos que depois de sua sentença de morte, ainda lhe fora concedido ter descendentes. E isso traz um outro panorama para o mundo criado, a procriação sob a morte. No capítulo 1, a bênção para os humanos, crescei-vos e multiplicai-vos, era isenta de morte. E se Adão entrou na morte depois do pecado, seus descendentes entraram no pecado sob a morte, de maneira que o pecado, através da morte, alcançou a todos. Isso significa que o mundo criado mudou para dar ingresso, materialidade e sequência à morte. Porque se o mundo criado não mudou, não há como dar veracidade à declaração de Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, as declarações do capítulo 3, decorrentes do pecado, implicam necessariamente na mudança da disposição do mundo até então criado. Tal mudança só pode ter sido instituída graças à obra de salvação, que permitiu a continuidade do mundo natural sob o pecado e a morte, isento, portanto, da santidade anterior. Esta obra de salvação parece estar relacionada com o nome de Javé, que aparece pela primeira vez no capítulo 2, depois de terminada a obra de criação. Se não vejamos, antes mesmo de iniciar a feitura do paraíso, palco da infidelidade do primeiro representante, o capítulo 2 relata o que ainda não havia na terra antes do pecado e da morte. Gênesis 2: E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Coisas que só viriam à criação depois do pecado, da morte e da perda do paraíso. Gênesis 3. Finalizando, se queremos consistência no texto, é preciso concordar que a morte não fora citada no capítulo 1, porque ainda não havia pecado na terra. Se queremos coerência, é preciso aceitar que o que foi dito que viria depois do pecado, realmente veio. E se queremos consequência, é preciso admitir que o formato da criação mudou depois do pecado, a fim de dar ingresso, materialidade e sequência à morte. Assim, o segundo capítulo de Gênesis parece relatar o início de outra obra que vai ocupar o restante da Escritura, a obra da salvação, que, iniciando-se no sétimo dia, continuará com o dilúvio, a eleição de Israel,
a lei, o Antigo Testamento e consumada pela redenção do Novo Testamento, avança na história da criação. Muito bem, no próximo vídeo vamos retomar o estudo dos dias, avaliando como se poderia entender a palavra dia, utilizada no tempo da primeira semana, desde o primeiro dia, e nos dias de hoje, no tempo em que vivemos. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e não se esqueça de registrar seu comentário. Grande abraço a todos.